dia, pessoal. Aqui é o Pastor Paulo. Quantos estão comigo nessa manhã? Quantos estão com Cristo nessa manhã? E é isso aí, né, cara? É aquela ideia que a gente sempre tem, né, nas manhãs lá, quando a gente tem a oportunidade, nas manhãs e nas noites, né, de domingo lá na GPN, né? A gente não quer construir nada sozinho, a gente quer realmente chamar vocês nessa manhã, nesse tempo, para estar conosco, estar estudando a palavra. Né? E a gente tem tentado buscar, né, ouvir o som de Deus, ouvir a voz de Deus, né? No meio de tantas vozes, no meio de tantas informações, né? A gente conseguir, mediante a paz que Ele coloca em nós, tentar ouvir algo do Senhor. Né? E a gente tem tido tempo, o tempo já não tem sido mais o problema nesses dias, né? E Deus falou algo no meu coração, eu creio que foi Ele, ministrou algo no meu coração. E se eu fosse dar um tema para esse estudo, seria voltando ao lugar da presença, né? Seria o tema desse estudo. Então eu queria que você que está nos ouvindo pegasse papel, caneta, quem quiser anotar alguma coisa, é uma manhã de estudo, né? E eu queria que a gente abrisse lá no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 8. Amém? Todos encontraram? Então vamos ler as escrituras. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor. Fale comigo, da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? Versículo 10, o homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu, tive receio ou medo em algumas versões. Por essa razão me escondi. No versículo 11, então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? E Deus já vem, na verdade, falando, né, essa palavra comigo, né, já não só por causa desse momento, mas já há algum tempo. Né? Deus ele prepara um ambiente, né, para o homem. Primeiro ele prepara o ambiente e depois ele cria e forma o homem. Né? Deus prepara um ambiente para o homem, né, e por causa, né, do pecado da desobediência, né, o homem acaba saindo de um lugar, ele acaba saindo de uma posição em Deus, né? Deus ele gera um ambiente, ele prepara um lugar aonde ele ia, o homem estava na presença do Senhor, onde o Senhor vinha ter um relacionamento, né, de intimidade, né? E por causa da desobediência de Adão e de Eva, né, há um romper, né, nesse relacionamento e dessa intimidade. Né? E, consequentemente a isso, são duas perguntas que o Senhor tem feito, né? Onde estás? E depois outra pergunta que ele faz para a geração de Adão, o filho dele Caim: aonde estás teu irmão? Né? Então, consequentemente, quando eu saio de uma posição em Deus, consequentemente, eu derrubo uma geração de um lugar. Quando eu saio do lugar da presença, eu acabo derrubando uma geração de um lugar também, porque eu entendo com misericórdia e graça que eu tenho a responsabilidade, existe uma responsabilidade sobre mim de continuar um legado de presença e de intimidade com Deus. E isso que vai determinar o que a outra geração vai estar recebendo de nós como igreja, né? E nesse tempo, né, que a gente tem que falar de quarentena, eu creio que o Senhor, verdadeiramente, não pela vontade absoluta dele, mas pela vontade permissiva, ele nos trouxe de novo a um lugar de presença. Mas o primeiro lugar de presença para dentro da nossa casa. Ele nos lançou para dentro de nós mesmos, para que a gente pudesse parar, né? Porque as nossas desculpas era sempre tempo, a gente não tinha tempo para ler a palavra da forma qual deveria ler a palavra, né? A gente não tinha tempo de repente chegar e ligar para alguma pessoa. Hoje nós temos tempos até de sobra, né? Nós temos tempo de sobra para poder, de alguma forma, nos relacionar com Deus e nos relacionar com o próximo, né? Então, o primeiro lugar de relacionamento, um lugar onde Ele está trazendo a presença dEle de volta,
é dentro de cada casa, né? E a gente começa a ler lá em Deuteronômio capítulo 2, Deus fala que levou o seu povo ao deserto para que pudesse revelar para eles aquilo que estava no coração daquele povo, né? Então eu creio que o Senhor ele está dando uma oportunidade de nós ficarmos nesse tempo juntos em casa como família, né? O primeiro núcleo, né? Que é a família, um lugar de restauração da presença dele. Ele está restaurando um lugar de intimidade, ele está restaurando o lugar de presença dele, primeiro dentro das casas, dentro do lar, porque uma família forte se torna uma nação forte, né? E o Senhor tem feito, mediante a tantas palavras, hoje nós temos recebido muitas palavras da parte do Senhor, né? Hoje nós temos tido tempo para ler um livro, para poder ler a Bíblia, nós temos tido tempo de buscar mais, mas uma pergunta que eu tenho me feito, né? Quando isso passar, quando esse período de quarentena passar e nós nos encontrarmos, né? O que nós vamos fazer mediante a toda essa palavra que o Senhor tem nos dado nesse lugar de restauração, esse primeiro núcleo que é a família, sabe? Nós vamos, com certeza, nós vamos ter pessoas cheias da presença. Pensa bem, 40 dias em casa e quando nós voltarmos a nos encontrar, vamos ter pessoas na nossa igreja cheias da presença de Deus, cheia da palavra do Senhor, mas só que o Senhor, ele muito mais do que nos encher da palavra dele, muito mais do que fazer com que a gente seja cheio da presença dele, a gente possa pôr em prática. Eu tenho conversado com alguns jovens nesse dia, né? Eu tenho tido tempo para conversar com alguns jovens nesse dia, né? E a coisa mais difícil não é nós entregarmos a nossa vontade para Deus, mas sim a coisa mais difícil é nós entregarmos a nossa vontade para o nosso irmão. E a lei fala, né? Na palavra do Senhor fala, amai o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então eu creio que toda essa mensagem, eu creio que toda essa palavra que nós temos recebido do Senhor em casa, buscando ouvir a voz dele, com certeza tem que nos levar em algum lugar de prática, né? Algum lugar de prática, porque não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão que eu vejo, né? Então eu creio que quando nós saímos desse lugar de quarentena, né, cheio da presença do Senhor, cheio da palavra do Senhor, o Senhor vai nos levar a um lugar de prática, né? A amar o nosso irmão da forma qual nós deveríamos amar, não que nós não estejamos amando, mas que nós possamos realmente colocar em prática tudo isso que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, sabe? Eu creio que nós vamos sair desse período de quarentena, né, mais fortes no Senhor, vivendo realmente da forma qual o Senhor deseja que nós venhamos viver. Tem uma palavra lá em Deuteronômio, capítulo 4, que fala assim, versículo 7, que grande nação possui um Deus tão próximo e pessoal, que toda vez que invocamos, ele se manifesta, né? Quando eu parei nessa palavra próximo e pessoal. Que grande nação tem um Deus próximo, ou seja, um Deus presente, e um Deus pessoal, um Deus íntimo, que toda vez que invocamos, ele se faz presente. Então ele está se fazendo presente no primeiro núcleo, que é a família. Tá? Primeiro gerando essa conscientização da presença dele, porque quando nós temos a conscientização da presença dele, nós temos também a conscientização de pertencimento, sabe? Então ele está trazendo para dentro desse núcleo familiar a conscientização que nós temos um Deus presente, um Deus próximo presente e um Deus pessoal, íntimo, né? Que quer se relacionar conosco, né? Voltando, nos reconectando novamente na origem lá do Éden, aonde ele vinha nas manhãs se relacionar com o homem, né? Com Adão. E essa é a pergunta que ele faz: Adão, onde é que tu estás? Porque muitas das vezes o ativismo, né? Seja o ativismo profissional, seja o ativismo ministerial, né? O fazer, né? Acaba nos tirando de um lugar de devocional, um lugar de intimidade com Deus, porque nós botamos a nossa força no fazer e esquecemos de encontrar esse lugar aonde nós contemplamos o Senhor e Ele
nos forja, através desse lugar de presença e de intimidade, a nossa identidade, sabe? Eu creio que nesses dias, né, o Senhor ele está restaurando o lugar de presença, ele está restaurando o Éden familiar, para que nós, como família, sabe? Porque eu tenho perguntado, por onde que algumas coisas se perdem? Né? Por onde que algumas coisas se perdem? E o lugar que não pode se perder e não deveria se perder é nesse núcleo familiar, né? Que é muito importante, porque nós temos a responsabilidade de continuar um legado de uma geração, né? O Senhor tem feito a gente olhar para o nosso sacerdócio pessoal, mas um sacerdócio pessoal que começa dentro da nossa casa, né? Aonde nós estamos trazendo uma palavra para os nossos bem próximos, porque quando nós sairmos desse lugar, com certeza, né, quando nós formos para púlpito ou qualquer outro lugar para falar do Senhor, vai ser reflexo daquilo que nós já temos buscado dentro de casa, né? Na palavra em Apocalipse, capítulo 4, João fala assim, né, que ele vê, depois desses acontecimentos, ele vê uma porta aberta nos céus e ouve um som, uma voz como de trombeta, sabe? Então, tipo assim, nós temos tentado, nós temos buscado ouvir a voz de Deus, tentar ouvir a voz de Deus. E nós só vamos conseguir ouvir a voz do Senhor quando o Senhor nos dá a oportunidade como essa de voltar a esse lugar de presença, esse lugar de restauração, né, de um relacionamento em intimidade com esse Deus próximo e pessoal. Uma palavra, né, que em Gênesis mesmo, tudo que ele criou em Gênesis, né, foi lá em Gênesis, no início da criação, e o apóstolo Paulo fala bem isso, né, em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele fala que aquele que está em Cristo, nova criatura a nova criação é. Então tudo que ele fez na antiga criação, ele fez através de um parâmetro. Porque para ele falar, para o apóstolo Paulo falar de nova criação, primeiro a gente tem que saber o que aconteceu com a velha criação. Então, tipo assim, o apóstolo em Gênesis lá, quando tudo foi criado, foi através de um parâmetro, né? Os animais aquáticos, o parâmetro qual foi? Água. Os animais terrestres, o parâmetro foi qual? Terra. E nós, seres humanos, Adão, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, tipo assim, Deus criou o homem dentro dele. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 27, o Senhor fala assim, criou Deus o homem. Essa palavra criou é do verbo bará, do hebraico, que tem a ver criar a partir de algo que não existia. E depois ele fala em Gênesis capítulo 2, formou Deus o homem. Essa palavra formar vem do verbo também hebraico, eu não sou estudioso em hebraico, yatsar, que fala formar, formou a partir de alguma coisa que já existia. Então, tipo assim, o parâmetro a qual os seres aquáticos foi criado foi água, foi a água. E os parâmetros que os seres terrestres foram criados foi a terra. Mas nós, o ser humano, façamos o homem. Nós fomos criados dentro de Deus. Dentro de Deus, né? Aquilo que ele formou, o que ele fez? Ele soprou naquilo que ele formou, aquilo que anteriormente ele tinha criado nele. Nós somos feituras dele, nós fomos criados dentro do Senhor. Então o Senhor, ele, assim como um peixe não consegue viver fora da água, e se você botar um animal terrestre dentro da água, o animal terrestre morre. Assim somos nós, quando nós saímos de um lugar em Deus, quando nós nos ausentamos de um lugar em Deus, sabe, nós morremos, né? Nós morremos, foi assim com Adão, houve uma morte, uma separação espiritual, porque ele se desconectou de Deus. Então Deus está nos conectando nele de novo, dentro dele, voltando a essência, para nós manifestarmos a glória dele nesse tempo. E ele preparou tudo isso para que nós, quando sairmos disso tudo com entendimento, nós vamos voltar à essência do Pai para manifestarmos a glória do Pai na terra e não mais a glória do governo humano, sabe? É isso que eu queria impartir com vocês, é isso que eu gostaria de compartilhar, estou compartilhando aqui com a Bebel também, sabe? Deus tem falado tantas coisas, sabe? Mas Deus é simples, Ele está nos reconectando de novo nele, a uma essência, sabe? Fora dele nós não somos nada, fora dele nós morreremos, fora dele a primeira coisa que aconteceu, consequência do pecado, é o medo.
O medo. O medo não tem nada a ver com Deus, não foi algo programado por Deus para nós, né? O medo aconteceu, tu vê que quando Adão peca, a primeira coisa que ele fala, ouvi, né, a sua voz no jardim, tive medo, e tive medo. O Senhor é amor e diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então o medo não é algo de Deus. E às vezes nós temos falado, é opinião própria, é minha, pessoal. O medo não vem do Senhor, o medo vem de uma consequência de desobediência. Porque Deus é amor e o verdadeiro amor que é Ele lança fora todo medo. Quando nós estamos desconectados do Senhor, o medo entra, sabe? O complexo de inferioridade entra, várias patologias almáticas começam a tomar o nosso ser humano e desconectado com Deus. E com isso, o que acontece com cada um de nós? Nós acabamos não cumprindo o nosso propósito. Às vezes você tem medo de se colocar diante de uma câmera e falar. Às vezes você tem medo de assumir uma posição ministerial. Por quê? Porque a gente nunca consegue se ver, né, em um lugar que Deus tem para nós, até que nós somos reconectados nele e ele começa a nos empurrar para um propósito. Mas para isso, nós precisamos verdadeiramente buscar o Senhor nosso Deus, sabe, com toda a nossa força, com toda a intensidade do nosso ser, sabe, porque fora dele, assim como os animais aquáticos retirados da água morrem e os animais terrestres colocados na água eles morrem, quando nós somos desconectados de Deus, nós também iremos morrer gradativamente. A morte espiritual de Adão não foi no momento que ele comeu do fruto, porque quando ele comeu, ele não morreu fisicamente, ele foi morrendo gradativamente, e isso acontece com aqueles que estão conectados em Adão, mas nós que estamos conectados em Cristo, Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao 21, depois dá uma lida lá, sabe, quando nós nos reconectamos ao Senhor, sabe, o Senhor, ele volta a estabelecer a medida e o parâmetro dele correto na sua justiça. A nova criação, ela é pautada num princípio, num fundamento, a justiça de Deus. E na palavra de Deus diz que nós somos a justiça dele. Ele nos fez a sua própria justiça. Amém? Pessoal, eu gostaria de fazer, né, uma oração com vocês, gostaria que nós fizéssemos essa oração junto. Eu creio que vocês conseguiram entender a mensagem, o Senhor restaurando esse lugar de presença, de um relacionamento do homem para com Ele, com o nosso próximo. E eu queria que você curvasse a sua cabeça e nós pudéssemos orar juntos. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, primeiramente nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és bom e todo o tempo Tu és bom, Senhor. Obrigado porque Tu nos dá a oportunidade, Senhor, mais uma vez, de nós repensarmos algumas coisas, de nós colocarmos, Pai, a nossa casa sacerdotal em ordem, mediante a esse tempo, Pai, que foi preparado para nós. Senhor, no meio a tantas vozes que nós ouvimos, Pai, nós queremos somente ouvir a Sua voz, Pai. E nós precisamos de um tempo de qualidade, Senhor, contigo, para que nós possamos verdadeiramente Te buscar acima de todas as coisas. Porque como diz a Tua palavra, que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal. O Senhor nosso Deus, toda vez que o invocamos. Senhor, nós temos um Deus próximo e pessoal. Próximo e pessoal, Senhor, que toda vez que o invocamos, Pai, quer revelar coisas grandes e ocultas, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, porque eu sei, Pai, eu tenho a certeza e a convicção que como Pai, Tu se faz presente, Pai, no meio dos Teus filhos, e o Senhor quer se revelar a nós, e o Senhor vai se revelar a nós na simplicidade, Pai. Muitas das vezes nós vamos atrás de grandes revelações, mas Tu és simples, Pai. A coisa está bem simples, Pai. O Senhor está restaurando, Pai, o relacionamento dentro de cada casa, dentro de cada família, porque, Pai, o conceito de família não começou na terra, o conceito de família começou nos céus, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Pai. Então, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por esse tempo, nós queremos Te agradecer por esse tempo, aonde o Senhor trazendo, Pai, a sua família, Pai, cada família, Pai, para um relacionamento íntimo e pessoal, de um Deus próximo e pessoal, um Deus presente, Pai, e que quer se relacionar conosco em intimidade, Pai. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz e obrigado, Pai, por esse tempo. Amém, igreja? Então, eu queria
deixar um beijo grande para vocês, né? Estou com muita saudade, né? Às vezes a gente se fala só por telefone, né? Mas eu quero dizer que eu amo vocês, cara, não vejo a hora de estar com vocês e espero que tudo isso que nós temos estudado, que temos recebido da parte do Senhor, que a gente possa botar em prática, que a gente não venha se autopromover, mas que nós venhamos promover o Senhor e aquilo que Ele está fazendo em nós e através de nós. Amém? Um beijo grande para todos e até uma próxima oportunidade.